Do PSL. Obrigada, senhor presidente. Ontem, depois da confusão que aconteceu aqui, que, salvo o melhor juízo, só favoreceu o governo, porque foi dada por finalizada a discussão, houve uma reunião de bancada e nós convidamos o deputado Carlo Pignatari, que é o líder do governo, e o que nós dissemos para ele, e digo aqui publicamente, é que é muito difícil votar a PEC sem ter algum sinal sobre quais mudanças sugeridas serão acolhidas no PLC. Tá? O quórum para a PEC é diferente do quórum para o PLC. Qual é a nossa insegurança? E acredito que, nesse momento, falo pela bancada. A nossa insegurança é que, uma vez aprovada a PEC, todas aquelas sugestões, né, que, para a nossa bancada, são inegociáveis, são essenciais, sejam absolutamente desprezadas. Né? Dentre esses pontos, né, que, primeiramente, para mim, e depois a bancada abraçou essa causa, dentre os pontos que são inegociáveis, está a questão da alíquota para os funcionários que ganham menos. Muitas pessoas que votaram em mim estão me escrevendo, estão incomodadas com a defesa que eu estou fazendo das pessoas que ganham 1, 2, 3 salários mínimos. Muitas pessoas escrevem, mas eu votei em você, ganho mais do que isso, e não estou vendo você tão preocupada, por exemplo, com a minha categoria, ou com quem ganha tantos salários. Essa decepção, né, é respeitável, é louvável, mas eu preciso ser fiel, antes de tudo, às minhas convicções e ao sentimento que eu tenho de que nós não podemos descuidar do dever de fazer justiça. E não é justo que um funcionário que ganha um salário mínimo tenha 14% descontado do seu salário. Sobretudo porque, na esfera federal, um funcionário que ganha um salário mínimo vai ter apenas 7,5% descontado. Um funcionário que ganha entre um salário mínimo até R$ 2.000, na esfera federal, vai ter 9% descontados. Funcionário que ganha entre R$ 2.000 e R$ 3.000 vai ter 12% descontados. Eu pergunto, como é que São Paulo pega estas mesmas pessoas que na esfera federal pagam 7,5%, 9%, 12%, e cobra dessas pessoas 14%? É absolutamente impossível, sob o ponto de vista da justiça. Nós não podemos compactuar com isso. Ah, isso significa que a senhora está defendendo a alíquota de 14% para os demais? Não, isso significa que nós não podemos permitir que os funcionários do Estado sejam penalizados quando a sua situação é comparada com os funcionários federais. E vou além. Não podem esses funcionários que ganham tão pouco ser penalizados quando sua situação é comparada com os trabalhadores da esfera privada. Porque na esfera privada, essas faixas salariais não pagam nada perto do que se pretende cobrar desse pessoal. Eu fiz várias reuniões com os técnicos do governo, estou insistindo nessa emenda que apresentei já num primeiro momento, quando o PLC estava em pauta ainda. Houve o relatório do aqui presidente, deputado Gil Macia, eu apresentei, refutando as emendas todas, dentre elas a minha. Estou só narrando, viu? Não estou brigando, não, estou só narrando. Eu apresentei a mesma proposta, num pequeno conjunto de outras propostas, na emenda de plenário, né, que muitos colegas subscreveram comigo, agradeço a todos os colegas, e eu estou participando de todas as reuniões para lutar por esta ideia, né, porque, como eu tenho dito, eu não faço coisas só para dizer que estou fazendo. O que eu falo é porque eu realmente acredito que é o certo e que precisa ser defendido. Nessas muitas reuniões, eu peço para os técnicos do governo explicarem qual é o impacto
da recepção dessa minha proposta. E a resposta é sempre de uma frase: se nós acolhermos a proposta da senhora, deixaremos de recolher em 10 anos 4 bilhões. Eu não me conformo com uma resposta como essa, porque a matemática é importante, mas a matemática não responde a tudo. Nós temos que trabalhar com princípios de justiça também. De todo modo, de ontem para hoje, eu tenho feito contas e mais contas e consultado pessoas, seja da área matemática, seja da área financeira, seja da área econômica, e esses 4 bilhões não se sustentam. Por quê? Segundo dados apresentados pelo próprio governo, nós temos, dentre os servidores estaduais, uma porcentagem de 19%, um número de 19% que recebem uma remuneração média, né, de R$ 1.484. E uma quantidade de 18% que recebe R$ 2.480. Se nós pegarmos a contribuição de 14%, fizermos incidir sobre esses números aqui, e subtrairmos do resultado a contribuição incidindo 11%, e multiplicarmos pelos meses durante 10 anos, fazendo incidir juros e correções monetárias, o número que se tem é de aproximadamente 1,5 bilhão. Ah, vamos deixar de arrecadar em 10 anos 1,5 bilhão? Vamos. Ah, isso vai fazer falta? Vai. Mas vai fazer menos falta do que para aquela família que recebe um salário mínimo e vai ter que recolher 3% a mais. Muitos colegas estão defendendo a alíquota progressiva. Eu, particularmente, prefiro que seja acolhida a minha emenda, né, que diz que até 3 salários paga 11, ou seja, segue pagando o que... Eu só peço uma comunicação para finalizar, Excelência. Segue pagando o que já paga, que é mais do que a esfera federal e mais do que a esfera privada. Então, eu estou pedindo que sigam pagando os 11 e todas as outras categorias paguem os 14 propostos pelo governo. Esclarecendo uma vez mais, não sou eu que estou mandando aumentar, porque tem gente me xingando, dizendo que eu estou querendo aumentar o imposto ou a contribuição que eles vão ter que pagar. Não sou eu. Essa é a proposta que chegou à casa, que é uma proposta coerente, né, com determinações, inclusive, federais. Muito embora na esfera federal tenha sido adotada uma alíquota progressiva de 7,5% para 22%. Então, dentre o que chegou para essa casa avaliar, eu entendo que é possível trabalhar com 11% e para os demais 14%. Muitos colegas estão defendendo uma alíquota progressiva com mais níveis, né? Mais níveis de incidência. Então, tem colegas falando numa tabela que vai de 11% até 17%, outros de 11% até 15,5%. Ontem, depois de sair daqui, eu fiz uma série de exercícios, né, para saber como é que nós poderíamos economizar, inclusive, esse tal 1,5 bilhão. E se nós cobrarmos 11% do pessoal que paga até 3 salários, 14% dos que ganham até 20 mil, e talvez, na linha da proposta de alguns outros colegas, 15% dos que ganham 20 mil até 40 mil, e 18% ou 17% dos que ganham acima de 40 mil, que é acima do teto constitucional, o que, inclusive, nem deveria ser permitido, mas, segundo as informações que eu recebi, foi por força de decisão judicial, nós temos um universo de 0,01%. Parece que não são nem 40 funcionários. Estou finalizando, só mais um minutinho, Excelência. Se nós fizermos assim, nós conseguimos poupar esse pessoal que está na ponta. Então, pelas minhas contas, eu já apresentei isso para os técnicos, em 10 anos, poupando esse pessoal que está na ponta, nós vamos deixar de arrecadar 1,5 bilhão em 10 anos.
Eles estão alegando que são 4 bilhões, mas até agora não me mostraram essa conta. Vejam, eu não estou acusando ninguém, não estou atacando ninguém, não fui agressiva com ninguém, não obstruí nada. Mas eu acho que é um direito meu entender de onde sai esse cálculo dos 4 bilhões, que até agora ninguém me mostrou. E as tabelas que eu vi, uma vez analisadas do ponto de vista da matemática financeira, levam a um valor muito menor. Então, acho que essa casa tem que ter presentes estes dados. O que eu insisto aqui é que os técnicos venham novamente a esta casa, mas não com números fechados, para dizer, olha, é esse aqui. Eu quero entender o raciocínio. Eu quero entender o raciocínio. E se nós tivermos que deixar de arrecadar esse 1,5 bilhão, vamos deixar de arrecadar esse 1,5 bilhão, porque nós não podemos penalizar quem está na ponta. A verdade é uma só, o nosso sistema previdenciário e de assistência já reza, já determina que uma pessoa não pode ficar sem receber pelo menos um salário. Então, se essas pessoas nem trabalhassem, do ponto de vista da assistência, já teriam esse salário garantido no final da vida. Como é que eu posso tirar 14% por mês dessas pessoas para garantir que elas continuem recebendo esse salário no final da vida? Isso não está certo. Então, eu reitero aqui que sou favorável à reforma, a reforma é necessária, mas que nós precisamos fazer ajuste. E não adianta o governo dizer, tenho que poupar 4 milhões, tenho que arrecadar 4 bilhões, não adianta. Tem uma questão que é de princípios de justiça, e nós não vamos deixar de observar esses princípios. E é complicado aprovar a PEC sem ter o mínimo de sinal de que esse pleito vai ser acolhido. Porque é muito mais fácil conseguir o quórum para aprovar o PLC, que trata das alíquotas, do que o quórum para aprovar a PEC. É isso, senhor presidente. Havendo acordo de lideranças, eu peço a Vossa Excelência o levantamento da presente sessão. Regimental.